Pronto, tia. Dorinha, vai te coçar. Vai te coçar, Dorinha. Agora a gente vai fazer o caderno, tia? Não, não tem mais tarefa de gramática. Vamos corrigir? Sim. Complete as frases com mas ou mais. Jonas pediu um pouco de gelo. Mas ou Mais. 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 Mais um pouco de gelo. B. Eles procuraram a blusa, mas não encontraram. Mas. Mas tem I. Tem I. Maria ia desistir, Mas. mas resolveu tentar Mais. mais uma vez. Mais uma vez. Juninho queria ficar. Mas. Mas não podia. Não podia. Professora, esse que eu tava te perguntando quando a aula... Como que é mesmo a última? Professora, a número 3, eu não consegui fazer porque eu não entendi ela. É pra gente escrever a frase com aquela palavra ou é pra gente Sim. completar? Não, é para você escrever uma frase. Ah, tá. É porque não tem os dois pontos, aí eu fico meio confusa. Fala, Maísa. Qual que é a última da 1? Quer dizer? Mas Juninho queria ficar mais tempo, mas não podia. Tá certo. Mas não podia. 2. Assinale a opção em que o uso de mas ou mais está correto. A. Queriam ir ao cinema, mas foram ao teatro. Queriam ir ao cinema, mas foram ao teatro. A primeira ou é a segunda que está certa? A primeira. A primeira, mas foram ao teatro. B. Precisou falar mais alto para que todos ouvissem. Precisou falar mais alto para que todos ouvissem. A primeira. A primeira, mais alto. Letra C. Cansou de esperar, mas não ficou chateado. Cansou de esperar, mas não ficou chateado. A segunda. A segunda. Cansou de esperar, mas não ficou chateado. Ok? Dúvidas? Não. A com crase, A sem crase, A com H. Nenhuma dúvida, mais e mais. Não. Livro de história. Mas eu não terminou a de gramática, né? Gramática terminou.
gramática terminou. Que página, tia? A de gramática era o livro, páginas 159 e 157. Não. Eu jurava É de... que era da 159 Ó, até 159. 160. Não, olha o que está escrito. 159 e 167. Não era a 167. Eu só pôr o carregador aqui no computador. E caderno de história? Livro de história, caderno de história vai fazer depois da aula. Livro de história. Eu quero ver a pesquisa. Pode pegar aí para mim, que eu já vou olhar. Livro de história. Um caderno. É num caderno. Eu vou mostrar em folha separada, porque as minhas folhas estão... História que faz. Livro de história, página 111. Já pega a pesquisa que eu vou explicar a matéria e vou olhar a pesquisa. Tá. Vou mostrar agora, não, tia? Não, é para deixar pronta aí para mim olhar. 111, tia? 111. Essa? O Brasil e a globalização. Já deixa a pesquisa de história que eu mandei fazer ontem pronta aí que eu vou olhar. O Brasil e a globalização. O Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes, distribuídos por diferentes lugares e com costumes diversos. As regiões de nosso país são muito diferentes umas das outras, mas, atualmente, essas diferenças são bem menores do que no passado. Com o desenvolvimento da tecnologia, as comunicações e os transportes ficaram cada vez mais rápidos. Assim, o contato entre pessoas de diferentes regiões tornou-se muito mais frequente, o que facilitou a troca de informações e ideias entre elas. Aeroporto Brigadeiro Lisias Rodrigues, Tocantins. Com o avanço da tecnologia, uma viagem de carro que dura cerca de 6 horas pode durar menos de 1 hora se a pessoa for de avião. Rodoviária de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A rodoviária possibilita viagens a municípios próximos e a outras regiões do Brasil. Jovem da etnia Cadinduê, tirando foto com o celular no Mato Grosso do Sul. Agricultor usando computador no campo, Paraná. Então, o que está mostrando? Que a globalização ela chega em todos os lugares, certo? Então, o que vai acontecer? Aí está mostrando essas imagens, mostrando que na questão da tecnologia, aproxima mais as pessoas de uma certa forma. Por exemplo, nós estamos em tempos de pandemia. Se fosse em tempos que não houvesse tanta tecnologia, vocês teriam como assistir aula? Por quê? Porque vocês estão assistindo aula através da internet, com o uso de computador e celular, certo? Se essa pandemia tivesse acontecido há 50 anos atrás, não haveria essa possibilidade. Por quê? Porque as pessoas não tinham acesso à internet, não existia smartphone ainda, já existia internet, porém, não era para as pessoas em si, as classes não utilizavam, utilizava somente em algumas empresas, em alguns lugares, né? As pessoas não tinham acesso como nós temos hoje, ok? Página 112. Da mesma forma que as regiões do Brasil estão mais ligadas entre si, diversos lugares do mundo também estão em contato. Então, o que acontece? Esse processo de interligação mundial é chamado globalização. Então, é possível que eu fale com uma pessoa que está lá no Japão, que está lá na China, que
está na França, que está na Inglaterra, que está nos Estados Unidos, em tempo real. Eu posso conversar, eu posso ver essa pessoa através de uma videochamada, através de uma reunião Zoom. Tudo isso é possível. Eu consigo ver vocês na casa de vocês e vocês conseguem me ver na minha casa. Se eu tivesse em outro país, vocês conseguiriam me ver da mesma forma, se eu tivesse a internet e o computador, certo? É possível perceber a globalização de diversas formas e em diversos lugares. Produtos estrangeiros são vendidos no Brasil. Costumamos ler e falar palavras originárias de outros idiomas. Por exemplo, mouse do computador não é uma palavra em português, mas é utilizado em português. Shopping, site, são palavras que não são de origem portuguesa, não são de origem da língua portuguesa, não tem nada a ver com a nossa língua, são línguas que são trazidas de outras línguas e utilizadas dentro do nosso idioma. Nos alimentamos em restaurantes de comidas típicas de outros países, entre outras coisas. Existe comida mexicana, comida japonesa, comida tailandesa, comida não sei o quê. Tem comida árabe, tem comida de diversos lugares do mundo. Você pode pegar o seu celular, abrir um aplicativo de comida e pedir, chega na sua casa. Você não precisa nem ir lá, certo? No Brasil, os efeitos da globalização puderam ser mais bem percebidos no século XXI, que é o século que nós estamos, período em que o uso da internet pela população foi ampliado. As pessoas podem acompanhar notícias do Brasil e do mundo pela internet, brincar com inúmeros jogos, comprar produtos diretamente de outros países e conversar com pessoas de todos os lugares. Aí, vocês estão vendo que tem umas atividades aí embaixo? Já vi aqui. Essas atividades, olha aqui, estão aqui no plano também, ó. Vocês conseguem ver aqui? No plano? Ó, é a mesma, praticamente a mesma atividade, só que vocês vão copiar no caderno e responder. Qual é a relação entre a internet e a globalização? O que tem a ver a internet e a globalização? É isso que eu acabei de explicar. É muito mais fácil as coisas hoje em dia pelo uso da internet. Vocês vão copiar e responder no caderno, após a aula. Essas 3 questões. A2. Converse com um adulto sobre o uso das novas tecnologias no mundo atual e descubra o que não existia quando essa pessoa era criança. Peça a esse adulto que lhe conte o que mais lhe chamou a atenção dele com a ampliação da globalização. Vocês vão conversar com o pai e a mãe de vocês e vão perguntar o que não era possível fazer na idade deles, quando eles tinham a idade de vocês, por exemplo. Já existia tanta facilidade? Já existia meios que podia fazer com que as pessoas assistissem aula através do uso da internet da forma que nós estamos? Ou, por exemplo, porque há 10 anos não existia videochamada no celular, que eu podia olhar para a pessoa e ver ela lá, certo? Existia celular? Sim, mas não existia smartphone. O smartphone tem mais ou menos uns 10 anos. Então, como que era na vida dos pais de vocês, vocês vão anotar como que era antes do uso da internet e o que essa pessoa pergunta assim, o que você acha de mais interessante no uso da internet hoje em dia? O que para essa pessoa, não é para você, é para quem você vai perguntar, para quem você vai, como se fosse uma entrevista. E A3. O mundo globalizado nos permite consumir produtos fabricados em diferentes lugares a preços mais acessíveis do que antigamente. Em casa, pesquise alguns produtos industrializados que você e sua família consomem e anote no caderno o local de origem deles. Por exemplo, celular. Qual o local de origem desse celular, dessa marca de celular que você usa? Por exemplo, é Samsung, é iPhone, como é que é o nome daquele Xiaomi? É não sei o quê. Tem vários tipos, né? Então, você vai pesquisar a origem. Pode ser também outros aparelhos de TV, de rádio, produtos que a gente utiliza que tenha tecnologia, certo? E vai pesquisar e anotar para mim de onde que surgiu isso. Essa marca, esse tipo de coisa,
Samsung, por exemplo, não é uma marca brasileira. iPhone não é uma marca brasileira. Xiaomi não é uma marca brasileira, não é? De onde são essas marcas? Pesquisa lá, ok? E anota no caderno. Tia, também você copiar a pergunta, né? Tem que copiar as perguntas no caderno. Coloca lá a data, Goiânia, a data, e escreve lá. O título é o Brasil e a globalização, que é o conteúdo que nós estamos fazendo hoje. Agora, pela ordem aqui que está aparecendo para mim, eu quero ver a tarefa da bandeira. E eu vou anotar o nome de quem fez e o nome de quem não fez. Tia, pode Professora, marcar aí. eu, né, tava falando sobre... Tô começando a falar. Eu achei 2 significados, eu só escrevi um. Significado da bandeira, das cores e das estrelas, O etc. importante é fazer. O problema é não quando não faz. Ah, tá. É porque se pensar qual é o significado das estrelas, aí apareceu uma resposta. Agora se eu perguntar sobre Ok, vamos lá. Vou colocar aqui para mim já. Isabelle. Esse aqui, tia, é o significado. Eu fiz em 2 folhas. E essa daqui é a bandeira. Ok. Isabelle. Agora a gente vai falar sobre os significados. Por enquanto eu vou só olhar. Ana Luísa. Ok. Maísa. Peraí, deixa eu destacar. Ok. Maria Fernanda. Ok. Deixa eu ver aqui. Ana Júlia. E a bandeira? Ok. Giovana. Giovana, ok. Vamos lá. Samara. História vai coçar. Professora potente. Samara. Ok. João Marcos. João Marcos, ok. Yasmin. Não, tô falando com você, não. Tô falando com a minha aluna. Yasmin Luísa. Foi embora. Foi embora. Ana Caroline tá entrando de novo. Ana Clara. Você chegou lá, verificar certinho. Sim. Realmente. Sumiu também. Lógico, né? Mas tá bem, Marco Henrique. Ana Caroline tá conectando aqui ainda. A Bárbara já conversou comigo, já explicou. Ela já tinha falado comigo ontem. Por isso que eu não chamei o nome dela.
Agora tá faltando Yasmin, Ana Clara, Marco Henrique e Ana Caroline. Livro de... Aí vocês entenderam, né? História vai ficar as 3 questões para fazer depois da aula, certo? Livro de Geografia, no mesmo livro que vocês estão usando aí, Geografia, página 237. Credo, tia, mais 2 folhas e nós acabamos o livro. Nós vamos acabar o livro, né? Vamos. Tá bom, então. Eu não fiz aquela parte. Bom dia. A gente vai pintar esse mapa aqui. Vamos lá. 237 fala assim. Agora que você já conhece as 5 grandes regiões brasileiras, faça no mapa o que se pede. Letra A. Pinte os estados da região norte de amarelo. Quais são os estados da região norte? Eu vou pegar alguma coisa. Acre, Rondônia, Pará, Amapá, Roraima, Amazonas. Isso. Tocantins, Pará, Amapá, Roraima, Amazonas, Acre e Rondônia. Vai lá na página 213 para não errar. 13. De amarelo. E lá na legenda tem que pintar também o quadrinho que está escrito norte de amarelo. 213? Na 213, Pintar de que cor, tia? amarelo. Mané. Cadê amarelo agora? Aqui deu. Tá amarelo. Vai faltar o amarelo. Ponto amarelo. Deixa eu ver. Norte, região norte. É. Norte. Tocantins, Pará, Amapá, Roraima, Amazonas, Acre e Rondônia. São quantos no total? São 7. Amarelinho, pinta de amarelinho. Pode repetir pra mim? Daniel, mas eu ia chegar. Professora, você pode repetir para mim os estados de novo? Tocantins, Amapá, Pará, Roraima, Amazonas, Acre e Rondônia. Obrigada. Ouça a lenda do Kung Fu. Todos os seus guerreiros. O que foi, Dani? Calma, cabeça. Letra B. Pinte os estados da região nordeste de laranja. Da região nordeste. Vai pintar. Quais estados? Bahia, Bahia, Sergipe,
Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão. Próximo é pouco de Tia, quais são os estados? Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte, Piauí e Maranhão. Sul. 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 Professora, pode repetir os estados? Como é que é? Pode repetir os estados para mim? Gente do céu. Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão. Agora, pinte os estados do Sudeste de cor de rosa. Peraí, tia. Sudeste, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Professora, já tá tudo marcado, só tá a diferença porque tá com outras cores. Isso, se pintar errado, depois fica errado, ué. Ai, barulho do céu, meu Deus do céu. Ô, professora. Sim, tem algum problema, assim, no lugar do roxo pintar de azul escuro? Não. Pinta o de azul escuro e passa o vermelho por cima, que aí vai ficar roxo. Ah, tá, obrigada. Eu achei meu rosto. Deixa eu levantar. Professora, qual é para pintar de rosa? Região Sudeste. Gente, vamos que está acabando a aula. Região Sul, de verde. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Cadê você, vermelho, agora? Vou passar o vermelho. Não tá parecendo roxo, não. De verde é? De verde é Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Professor, tá parecendo muito roxo, não? Professora, qual que é para pintar de roxo? O Roxo é Centro-Oeste? Centro-Oeste, Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul. Ah, tá.
rosa. Cadê o rosa agora? Tô perdendo, gente. Raio verde. Raio verde. A senhora vai ter que escrever as siglas também? Escreva nos estados as respectivas siglas. De cada estado você tem que colocar a sigla. A gente já estudou a sigla de cada estado. Depois, a G, você vai preencher a legenda, né? Que eu já pedi para vocês irem preenchendo a legenda enquanto isso. Deixa eu explicar a página 138, porque a aula vai acabar. E se eu não explicar, depois não faz. No caderno, caracteriza a economia da região centro-oeste. Você vai escrever como que é a economia. O que é a economia? É a forma que o Brasil ganha dinheiro, né? Tem lá as atividades econômicas, extrativismo vegetal, extrativismo mineral, tá lá na página 236. Agricultura, a pecuária, como que é o complexo industrial, tudo isso é para escrever no caderno, ok? Vai lá no caderno, põe a data, bonitinho, escreve lá como que é a economia da região centro-oeste. 2. Ligue corretamente as colunas. Chapada e Pantanal. Chapada é o quê? Área alagadiça nos períodos de chuva ou elevação íngreme com um topo aplainado? Aí, no 238, tem também uma atividade do pequeno cidadão. Lá no plano, tá falando sobre o que é para vocês fazerem. Ó, vou compartilhar aqui. Vocês vão ler o texto sobre o país que vivo e o país que eu poderia viver. E depois vocês vão escrever aqui no caderno também, não precisa fazer outro cabeçalho, porque vocês já vão fazer a número 1 no caderno, sobre a desigualdade de condição das pessoas no país. O que é essa desigualdade? Por que algumas pessoas têm acesso a algumas coisas e outras não? Por que as pessoas, às vezes, umas têm condições de morar numa casa e outras não? Vocês vão escrever, eu vou ler o texto para vocês. Ao longo de todo o tempo que passamos juntos, você aprendeu muitas coisas do nosso país, regiões, estados, municípios e até mesmo sobre o seu bairro. Pôde também conhecer os serviços públicos. Viu que eles são um direito seu e devem ser garantidos pelos nossos representantes políticos e seus funcionários, e seus deveres para que possa viver em harmonia com todos. Aprendeu ainda que o Brasil é um país de dimensões continentais muito grande e é muito rico, com jazidas de minerais, solo fértil, muitos rios e água potável. Essa riqueza, porém, nem sempre é partilhada entre todos. Ainda vivemos em uma sociedade em que o transporte público, saúde, educação, moradia, água e alimentação não estão disponíveis para todos os cidadãos, já que muitos não têm dinheiro para pagar por este serviço. Além disso, nem todos os políticos garantem os direitos que nos são devidos. Aí está falando assim, ó, relembre tudo isso e escreva no caderno um pequeno texto em que se considere essa desigualdade no meio de tanta riqueza. Pense nas condições em que vivemos e as condições que poderíamos todos viver. Porque o que acontece? A desigualdade é o quê? Tem pessoas que têm dinheiro demais. E tem pessoas que não têm nada. Às vezes não tem o que comer.
Num dia, às vezes não tem condições de ter uma casa, não tem uma casa, mas a casa não tem saneamento básico, não tem água encanada, não tem esgoto, não tem energia elétrica. Por que que existe isso? Vocês vão escrever um texto de no mínimo 10 linhas no caderno sobre isso. Ok? Então, para depois da aula, ficou o que para vocês fazerem? A tarefa de história, que é para copiar e responder. E essa daqui, a número 1 do Centro-Oeste, para escrever sobre a economia do Centro-Oeste. E o texto falando sobre a desigualdade. Como é que poderia ser o país se não houvesse essa desigualdade? Pessoas que têm muito dinheiro e pessoas que não têm nada, às vezes. Ok? Alguma dúvida? Não? Compreenderam o que é para ser feito? Não é muita coisa. É muita coisa. Não é não. Pouca coisa. Bem pouquinha. Bem pouquinho. Então tá bom. Bom fim de semana. Relaxem. Tchau, tia. Semana que vem vamos encerrar os conteúdos. Na outra semana a gente vai só fazer revisão e semana que vem a gente também vai encerrar caderno, encerrar livro, vai ficar depois fazendo tarefa mais em folha. Então, já se preparem, porque vai ter muita tarefa na semana que vem. Professora, a minha mãe quer saber que dia que a gente entra de férias. As aulas vão até o dia 11 de dezembro. 11 de dezembro, tia? E como é que vai encerrar os livros? Semana que vem? Que vem, porque eu preciso corrigir para vocês estudarem para as provas. Aí vai encerrar a semana que vem. Na outra semana, na primeira semana de dezembro, eu vou fazer correção. E na segunda semana de dezembro são as provas. Por isso que encerra os livros semana que vem. Ah, tá, entendi. Entendeu? Que eu tenho que corrigir. Tá bom? Ó, semana que vem eu tenho uma notícia, uma surpresa para vocês. Mas eu só vou falar semana que vem. Aí a professora tá curiosos o fim de semana. Não, aí ela deixa a gente ficar curioso. Até segunda. Tia. Professora, eu vou falar com você. Eu amo vocês. Bom fim de semana. A notícia é boa. Tia, cuida da tortura.